Tudo bem com vocês? Só quer dizer que todo mundo aqui está fiadíssimo em física quântica, não é isso? Então, fico feliz, fico muito feliz. Não estou. Vamos lá. Eu vou falar hoje sobre o duplo quântico. Alguém já ouviu falar nisso aí? Tá. Bom, só tudo isso aqui que ela falou, enfim. Bem, vamos fazer um exercício aqui. O que a física quântica é? O que é para vocês? Tá? Nós temos, pode ser a física que estuda sobre o mundo atômico, a física que acredita no poder da observação, a física da providência divina, se ampara as equações probabilísticas, ou todas as alternativas corretas. Eu não coloquei as letras, mas vamos fazer A, B, C e D. Quem acha que é A? Levanta a mão. Quem acha que é B? Quem acha que é C? E quem acha que é todas? Eu vou, deixa eu ver. Essa senhora aí de vermelho ali, por que a senhora acha que é todas? A senhora ganhou um curso. Palmas para ela. Bem, então são todas elas. Gente, a física quântica ela é muito complexa. Muito complexa. Quando a pessoa diz assim, é difícil. É difícil. Eu não vou mentir para vocês, tá? Eu estudo neurociência, mas eu me apaixonei pela física quântica por uma questão minha mesmo. Eu tive esse despertar que a Lili falou, que às vezes a gente fala assim, né? Despertar, que coisa mais pega, né? E desperta? Como assim, despertar? Principalmente os homens, acho que são mais difíceis, mais racionais, e não conseguem entender esse conceito. Mas a física quântica, ela tem explicação para o que a gente fala de raciocínio linear. Né? A gente raciocina da seguinte maneira. Se teve alguma coisa, tem uma consequência, né? É um raciocínio bem clássico, né? Isso aí é da física newtoniana. Mas, enfim, é assim que funciona. E, embora a física quântica ela seja muito abstrata, ela faz sentido para o que nós somos. Então, assim, ela é indeterminista. Você não consegue saber onde e quando uma partícula se encontra num determinado período. Você não consegue. Mesmo você tendo uma equação de Schrödinger, por exemplo, você não consegue saber o momento e a posição. Você consegue definir um ou outro, nunca os dois. Ela é dual, tem o princípio da complementaridade. Esse princípio ele diz que tudo no universo é onda e partícula ao mesmo tempo, até que se defina o que vai ser. Ela é metafísica, porque todas as partículas que estão dentro de um sistema, eles se correlacionam. E quando são separados, à distância, por exemplo, estou eu e o Fábio, né? Vamos conversando, né, Fábio? A Fábio viaja. E aí o Fábio tem um problema, fica estressado. Eu estou correlacionada com ele, eu consigo perceber que tem alguma coisa errada com o Fábio. É aquele tratamento mãe e filho, né? Quando a mãe está longe do filho, o filho consegue, ou a mãe, né, mas consegue perceber que o filho está em algum conflito, ou em algum momento que não tem como explicar. Então, isso é correlação para a física quântica. E o efeito no local, obviamente, que não precisa causar efeito no mesmo local. Fantasmagórica. Tem um negócio chamado tunelamento quântico, que eu não coloquei aqui, que é do Friedrich Hund. Ele descobriu isso em 1926, que foi uma data maravilhosa para a física quântica. Mas o que significa o tunelamento, gente? O tunelamento é o que a gente... como é que eu posso... Eu vou desenhar para vocês. Um fantasma que atravessa uma parede. Isso é tunelamento quântico. É quando uma partícula, mesmo ela estando com uma energia inferior à energia de uma parede, vejam bem, a energia... Assim, para você empurrar alguma coisa, se você empurra uma bola, você está dando uma energia cinética
que é maior que 0, que é aquela que tem repouso. Você manda ela embora, se está numa força, ela vai longe. No tunelamento não acontece isso. Tá, melhorou? Tá. No tunelamento não acontece isso. No tunelamento, por mais que a partícula não tenha tanta força, por algumas variáveis, ela consegue passar para o outro lado. Então, o elétron está aqui, tem uma parede, é o que faria um fantasminha, não é? Não é assim que funciona? Então, é mais ou menos. E é espiritual, porque quando a gente chega aqui, na dualidade, a gente percebe que a única coisa que faz uma partícula tomar forma, e isso aqui vai mudar, eu acho que sim, vocês vão sair daqui completamente diferente do que vocês entraram, se vocês entenderem o que eu falar aqui. O que for falado aqui, se vocês entenderem, vocês entendem o universo. A única coisa que consegue materializar uma partícula é a consciência. Por isso que a gente fala assim, pensa que vem, né? Querer e poder, né? Não tem todos esses ditados? Aí eu falo, por quê? Quem que explica isso? Porque alguém tem que explicar. Tudo bem, a pessoa pensa, fala, pensa, escreve, vai lá e consegue. Mas por quê? Isso tem uma explicação? Isso tem que ter uma explicação. E a física quântica explica isso, tá? Vamos continuar. Bem, o meu primeiro contato com física quântica foi esse experimento. Eu acho que quem conhece física quântica já deve ter ouvido falar dele, que é a fenda dupla, tá? Antes dos anos 1900, comecinho do século aliás, século XIX, se achava que, segundo Newton, Isaac Newton, toda luz era uma bolinha. Era feita de bolinhas de isopor. Aí veio um senhorzinho chamado Thomas Young, né, que era fantástico. E aí ele fez um experimento. Ele falou que, bom, eu vou provar que a luz é uma onda. Ela se comporta como onda. Bem, quando a gente joga 2 pedras ou uma pedra num lago, por exemplo, tem um padrão, né? Então, se eu jogar uma pedra, a pedra vai fazer isso. Vai quicar aqui e vai embora. Quando essas 2 ondas elas se estendem, estão vendo que existem alguns pontinhos onde se encontram? Isso dá mais força. E nos outros pontinhos se anulam. Isso é um padrão da interferência de onda. Selva, mas o que tem a ver isso com a dupla fenda? Que a gente vai ver agora. Bem, esse senhor, ele fala assim, bom, eu vou provar que a luz também é uma onda, e não é somente uma partícula. Ele abriu uma fenda aqui, numa chapa aqui, abriu, e do outro lado apareceu como se fosse uma sombra. Beleza, é uma partícula. O problema foi quando ele abriu a segunda. O que aconteceu ali? Bom, existem várias hipóteses, mas a mais plausível é que apenas um elétron, ele se dividiu em 2, e ele fez o mesmo padrão de interferência de onda. Que, na verdade, isso. Então, o comportamento do elétron, daquela partícula que se comportou como uma partícula, como uma bolinha, agora está se comportando como uma onda. Esse era o que se esperava. E isso é o que se teve. O que isso quer dizer? Calma, chego lá. Esse senhor aqui é o pai da física quântica. O nome dele é Max Planck, tá? Tá frio, gente. Obrigada. Então, esse senhor, ele descobriu que quando você esquenta uma chapa de metal, ele muda de cor. Então, o pessoal queria entender por que mudava de cor e por que quando se fazia certos cálculos, eles não conseguiam fechar o cálculo. Então, ele descobriu que a energia que nós vemos, que nós percebemos, nós sentimos e nós ganhamos, não é uma energia contínua. Quando a gente faz um movimento,
vocês veem o braço inteiro fazendo movimento. Se a gente fosse fazer um filme de cinema, a gente utiliza as leis da cinemática. A gente vai frame a frame. Né? Não sei se algum de vocês já deve ter visto como é que você faz os desenhos animados. Primeiro você desenha numa posição, depois outra, depois você vai abrindo assim e aparece o movimento. A gente funciona assim. Tudo no universo é assim. Nada é contínuo. A energia que a gente diz que a gente está resolvendo, ou tendo, ou a mesma energia mesmo normal, ela não é assim. Nós a percebemos assim, mas ela vem em pequenos pacotes. Tá? E foi isso que esse senhor descobriu. Então, vocês entenderam que vem em pacote. Então, guardem isso para vocês. A segunda grande descoberta do Max Planck, eu sempre falo que ele rendeu 2 Nobel. Né? O primeiro foi por descobrir o quantum e o segundo foi por descobrir esse senhor aqui. Né? Ele que descobriu o Albert Einstein. O Albert Einstein ele era um atendente. Quem descobriu a genialidade desse homem foi o Max Planck, que era mais gênio ainda. Mas, enfim, esse senhor aqui, que é o pai da teoria da relatividade, ele pegou aquele quantum e fez um outro experimento. Porque ele falou assim, para aí, então agora está todo mundo achando que a luz é uma onda. Mas não, a luz também é uma partícula. A luz se comporta das duas maneiras e eu vou provar como. Eu vou pegar esse quantum do Max Planck e vou utilizar esse quantum para vocês entenderem. O que ele fez? Ele fez isso aqui. Ó. Ele jogou um raio de luz, né, vamos dizer, um feixe de luz, dentro de uma chapa. E nessa chapa, o que acontece? Tem elétrons. O que acontece com o elétron? Quando você dá energia, ele se solta. Dependendo da frequência de corte, dependendo de algumas variáveis, ele se solta. E quando ele se solta, ele causa o quê? Eletricidade. Por isso que aqui liga, ó, tá vendo? Ligou. Então, ele provou que se emanando luz em forma de bolinhas, essa bolinha choca como se fossem bolinhas de bilhar. Choca com o elétron, que é uma outra bolinha, e o elétron termina saindo. Então, aí ficou mais confuso, né? Porque aí ninguém sabia se era para um ou se era para outro. Esse senhor aqui, mais tarde, né, Louis de Broglie, ele falou que não era somente para elétrons, que era para tudo. Tudo quanto que é matéria também se comporta dessa mesma forma. E, por último, o Niels Bohr juntou tudo. Falou assim, não, gente, peraí, vamos juntar tudo, etc e tal, blá. E juntou tudo e ficou assim. Onda e partícula, elas coexistem ao mesmo tempo, tá? Desde que alguém a observe. Por isso que nunca ninguém viu um átomo. E nunca ninguém vai ver um átomo. Porque o átomo, ele é onda e partícula ao mesmo tempo. Se você que é um observador observa, você já define como você quer que ele seja. Então, se você imagina um átomo uma bolinha, o átomo vai ser uma bolinha. Se você imagina um átomo um quadrado, ele vai ser um quadrado. Porque ele vai obedecer o que você está mandando. Bem, entendido tudo isso, vamos para o código. Esse senhor, Jean-Pierre Garnier Mallet, ele descobriu em 1987, já faz 40 anos. Ele falou assim, bom, ele pegou tudo isso que eu falei, e falou assim, calma aí. Então, quer dizer então que se eu onda e partícula, né? Se tudo existe onda e partícula, eu sou partícula aqui, cadê a minha onda? Vocês são partículas. Todos vocês são partículas. Né? Dá para tocar, não é? Eu pergunto, cadê a onda de vocês? Então, ele provou que existe uma onda. Nossa. Um desdobramento. E que esse desdobramento está em outro tempo e em outro espaço. Para isso, ele teve que usar vários estudos, como o universo holográfico do Hawking, como é que, por exemplo, se comportam os buracos negros. O buraco negro é assim. O buraco negro, você vê aquilo, muita força, sugando tudo, né? Então, você vê assim, tudo que ele sugado é a velocidade da luz, super rápido. Só que quando a coisa que entra lá dentro, ela tem um tempo diferente. Enquanto para nós aqui, a velocidade da luz, para eles, é 2 vezes mais lento. Vocês entenderam isso, né? Tá.
Bom, para que o duplo quântico exista, nós temos esses princípios. Nós estamos desdobrados, já é o que eu falei, somos zona e partícula. O tempo está desdobrado também, eu vou explicar isso agora. Nós criamos os nossos futuros potenciais e nós accedemos ao duplo quântico o tempo inteiro. Bem, bom, já falei isso, eu vou pular porque eu não tenho muito tempo, né? Bom, aqui é o que eu falei do tempo, do buraco negro, é mais ou menos o paradoxo dos gêmeos, não sei se vocês já ouviram falar, aqueles gêmeos que um ficou na Terra e o outro viajava à velocidade da luz numa nave. O tempo para quem estava na Terra passava muito mais rápido e o tempo para quem estava viajando era muito mais devagar. Portanto, a pessoa que estava aqui ficava muito mais velho no mesmo tempo, vamos dizer assim, 10 anos, o cara viajou 10 anos, voltou. Quando o cara voltou, a pessoa que estava aqui envelheceu 50 anos a mais do que a pessoa que estava viajando. A pessoa que está viajando à velocidade da luz, por exemplo. Isso não é possível, tá, gente? Isso é o que a gente chama de um experimento Guidanken. Tá? Embora outros experimentos tenham sido feitos em partes, o experimento Guidanken é uma suposição. Tá? Suponhamos que... Tá? Porque para você viajar à velocidade da luz, você tem que ter muita massa. Bem, tempo desdobrado. O tempo desdobrado é o seguinte, aquilo que eu falei. Nós percebemos assim, o nosso real é assim, e entre um e outro tem um terceiro tempo, que não é o nosso, é o tempo quântico. Tá? Essas aqui são as aberturas, ele chamou de aberturas temporais, onde existe uma troca de informação com esse mundo quântico. Tá? E assim, o que acontece? Bem, a gente pensa o tempo inteiro, né? Vocês pararam para pensar que vocês pensam o dia inteiro? Você fala assim, para de pensar. Parou. O que você está pensando? Né? O tempo inteiro. Não é assim que funciona, gente? Para de pensar, ó. Não pensa no elefante rosa. Não pensa. Você já pensou? Só pensa. O que acontece? Qual é a relação que nós temos com o duplo quântico? O duplo quântico é Deus? Não. O duplo quântico é um espírito? Não. É um guia? Não. O duplo quântico é vocês. É você. É você em outro tempo. O que ele faz? Como o tempo lá passa mais devagar, seu nome é? A Juliana Onda, ela conhece todas as possibilidades que tem para resolver um problema. E como acontecem essas possibilidades, Selva? Quando você pensa. Se você pensar cocô 1, cocô 2, cocô 3, qual vai ser a melhor possibilidade dos cocôs? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Sabe aquele ditado que diz, muito cuidado com o que vocês pensam? Vocês criam o que vocês pensam? A ciência explica. Então, todos os problemas que vocês causarem a vocês mesmos, quando vocês pensam, pensem em solução, não em problemas. Aquilo que eu falei, não pensa no elefante rosa? Não pensa no elefante rosa. Eu sei que vai vir para você. É inerente, a gente está acostumado com isso, a gente sabe que a gente é isso. Mas não pensa nisso, tenta pensar o oposto. Tenta pensar na solução e não no problema. Porque se você pensar no problema, você está criando um potencial futuro. E é com esse potencial futuro que o teu duplo quântico vai trazer para você. Tá? Então é aqui, tudo que nós vemos, pensamos, imaginamos, sentimos, percebemos e escrevemos. Esses são nossos futuros potenciais. Bem, como nós entramos em contato? Com uma simples pergunta. Às vezes a gente pergunta, onde é que eu deixei minha chave? Onde é que está tal coisa? Vocês perceberam que entre a pergunta que vocês fazem e a resposta que vocês obtêm tem um tempo ali? Vocês sabem quem está respondendo para vocês, né? É o duplo quântico. Vocês mesmos. Porque as memórias não existem. Eu estudo neurociência, mas eu quero aqui, se tem alguém que estuda neurociência, que me diga em que parte do cérebro ficam as memórias. Não, né? As memórias ficam no tempo. As memórias não ficam alocadas no nosso cérebro. O tempo que faz as memórias, elas ficam lá. E quem tem acesso a essas memórias é o duplo quântico de vocês. Aí ele vai lá, recorre, tá aqui. E aí você lembra. Por isso que você dificilmente, quando você precisa lembrar alguma coisa, você não vai lembrar
instantaneamente. Salvo que você já saiba, mas aí é outro papo. Vocês entenderam um pouquinho do que eu falei? Nada, né? Nada, né? Pois é, e como é que esse duplo quântico, já estou terminando, como é que esse duplo quântico se comunica com vocês? Sincronicidades. Tá? O que são sincronicidades? São coincidências que têm um propósito. Então, tudo que acontece com você, você saiu esses dias, viu aquele amigo antigo da escola, sabe? Aí, pô, você vai pensar, nossa, eu lembro de tal coisa, não sei o quê, lembro daquilo que a gente, um projeto. Daqui a pouco você vê que aquele projeto é resposta para alguma solução que você está procurando no seu negócio. Isso é ler o que o universo fala para a gente. Sabe quando diz assim, entenda o que o universo está para você. Na verdade, entenda o que você está querendo dizer para você. Existem culturas, né, existem religiões muito antigas e tal, que cultuavam esse duplo quântico. Tá? É um tema muito longo, eu não tenho muito tempo para falar, poderia ficar aqui falando coisas maravilhosas para vocês desse homem, de Jean-Pierre Garnier Mallet, que ele é fantástico, mas infelizmente não tenho muito tempo. Tá, gente? Então, a sabedoria do desejo não está em criá-lo, mas sim em conhecê-lo. Pense e deseje com sabedoria. Seu duplo quântico. Agradeço. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Tem um curso gratuito básico de física quântica, para quem quiser acessar. Se eu chegar lá, acessar esse site, vocês vão ver cursos lá. Curso bem legal. Ele é gratuito, tá, gente? Vocês podem fazer ele, enfim. E é isso aí, gente. Muito obrigada, viu? Até mais. Aloha!